Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes na tua vida, não somente hoje, mas em todos os dias desse ano. Que Deus recompense o teu esforço e a tua busca por se aproximar mais dele. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025 e nós vamos meditar um pouco aqui no que está escrito no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Se você está chegando aqui agora, este é um propósito de leitura bíblica e ainda dá tempo você começar. Ontem nós falamos um pouco sobre o capítulo 1 de Marcos e hoje nós estamos no capítulo 2. Pega a tua Bíblia e vem com a gente. No capítulo 2, Marcos relata que Jesus, o Filho de Deus, continua curando a muitas pessoas e libertando pessoas endemoniadas, né? E no contexto da Bíblia, muitas pessoas estão doentes por causa dos seus pecados. E quando Jesus perdoa os pecados dessas pessoas, elas são curadas. É o que acontece aqui nessa história que nós vamos ler. Então, começa aqui Marcos 2 com cura, e a cura aqui é de um paralítico, né? De uma pessoa com uma deficiência nos membros inferiores. E a história começa assim, dizendo que Jesus estava em Cafarnaum. No verso 2 diz que, como Jesus começou a curar muitas pessoas iam até Jesus, de forma que já tinha uma multidão de pessoas atrás de Jesus, porque ele estava curando. E no meio dessa multidão que se formou, Jesus estava em uma casa em Cafarnaum. Muita gente do lado de fora, era impossível de passar com essa multidão. E aí a Bíblia conta aqui sobre um homem que era paralítico e que ele foi levado por 4 homens, né? Então, era uma pessoa que estava com uma dificuldade ou com uma impossibilidade de se achegar a Jesus, mas 4 homens, 4 amigos dele aqui levaram esse homem até Jesus. E você tem levado aí os seus amigos a Jesus? Tem falado de Jesus para os seus amigos? Esses 4 homens pegaram um paralítico, colocaram em uma maca, só que quando eles chegaram na casa, que eles não conseguiram chegar até Jesus por conta da multidão, eles tiveram uma ideia. Eles subiram no telhado, né? A palavra aqui usada é o eirado, é o telhado. Fizeram um buraco em cima desse telhado, né? A tradição conta que as casas, né, eram de palha com argila. Eles abriram um buraco em cima do telhado e eles desceram com esse paralítico por um buraco, né? Olha o esforço que eles tiveram para chegar até Jesus. Olha a fé desses homens, né? Eles só fizeram isso porque eles tinham muita fé. E essa fé surpreendeu até o próprio Jesus. No verso 5, diz aqui, depois que eles baixaram o leito, a maca desse paralítico, olha, Jesus disse, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus viu a fé daquele paralítico e Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. E mais no final da história a gente vai ver que, em consequência do perdão de Jesus, aquele homem voltou a andar. Ou seja, o motivo da sua paralisia eram os seus pecados. E a partir do momento em que ele teve os seus pecados perdoados, aquele homem teve condições de voltar a andar e de seguir o curso normal da sua vida. É assim até hoje. Muitas pessoas estão paralisadas em muitas áreas da sua vida, porém, quando elas têm um encontro com Jesus, Jesus as livra, as liberta, as levanta e elas conseguem seguir a sua vida. Mas a história conta que quando Jesus falou assim, filho, versículo 5, os teus pecados estão perdoados,
os fariseus começaram a pensar no seu coração. Diz aqui que eles arrazoavam, criavam razões, porém, eles não falaram o que eles estavam pensando. Era uma coisa de pensamento, e eles pensaram assim: isto é blasfêmia, isto é um insulto contra Deus. Blasfêmia é insulto. Esse homem insulta Deus dizendo que pode perdoar pecados. O pensamento deles aqui é que só Deus pode perdoar pecados. E eles dizem aqui, olha, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E o raciocínio aqui dos fariseus estava super correto. Estando o raciocínio correto e partindo do pressuposto de que só Deus perdoa pecados, tem duas possibilidades. Ou Jesus estava mentindo e ele não tem como perdoar pecados, ou Jesus é Deus. Jesus é Deus com autoridade sobre a terra para perdoar os nossos pecados. Ele é o Filho de Deus com a natureza divina, é a segunda pessoa da Trindade, como nós falamos lá no capítulo passado. Então Jesus, olha só, aqui diz que ele discerniu em espírito os pensamentos dos fariseus. E aí ele perguntou, Jesus, versículo 8, né? Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ei, Jesus, ele é Deus, e sendo Deus, ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe do nosso coração. A Bíblia diz que ele sonda o nosso coração, que antes da palavra sair da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Então, Jesus perguntou a ele, o que vocês estão pensando aí no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, versículo 9, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, para Jesus era a mesma coisa. Dava no mesmo ele dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. E aí, quando Jesus perdoa os seus pecados, né, ele diz, versículo 11, eu te mando. Há uma palavra de Jesus, um milagre acontece com autoridade. Ele diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem que era paralítico ali foi curado, né? Então, se levantou no mesmo instante, tomando o leito, e retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos uma coisa como essa. O que é isso? Ele está curando na hora, imediatamente. E esse é o poder do Filho de Deus. E na sequência, Jesus continua chamando discípulos. Ele fala aqui do chamado de Levi. Levi era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. O Levi era Mateus, né? E ele tinha esses dois nomes, Levi e Mateus. E Jesus chegou para ele e disse, segue-me. E ele se levantou e começou a seguir Jesus. E mais adiante, Jesus já estava na casa de Levi ou Mateus, aí no verso 15, reunido com Mateus e diz aqui, né, que eles estavam reunidos com muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então aqui Jesus, o Filho de Deus, estava assentado na casa de um pecador, e esse pecador era cobrador de impostos. Eram pessoas muito mal vistas pelos judeus, né, porque eles cobravam impostos. A gente não gosta de pagar imposto até hoje. Imagina você, só que a gente paga para um sistema, a gente declara o imposto de renda, mas você imagina, você vê o cobrador de impostos, você ter que dar diretamente para ele, e a história ainda diz que muitas vezes eles se excediam, cobravam além do que era devido das pessoas. Então as pessoas tinham um ódio desses caras, né? Eles eram pecadores. E aí Jesus estava lá, sentado com os pecadores. Só que tem uma coisa aqui no finalzinho do versículo 15. Diz que estes pecadores também o seguiam.
Não é em toda mesa de pecador que Jesus se assenta, mas é na mesa daqueles que o seguem, daqueles que querem Jesus. Né? Todos nós somos pecadores, né? Nossa natureza é pecaminosa. Porém, tem pecadores que querem Jesus, que querem saber de Jesus, que querem ouvir de Jesus, querem entender e aprender cada vez mais do Mestre e se tornam seus seguidores. Recebem o perdão, recebem o sangue de Jesus na sua vida, pagamento pelos seus pecados. E tem outros que dizem, eu não quero não, Jesus. Não quero saber de Jesus. E acaba criando aí uma série de situações, né? Ou às vezes até diz que quer Jesus. Não, eu já tenho Jesus. Meu amigo, mas nós acabamos de falar que Jesus vê o nosso interior. Ele sonda o nosso coração. Então ele sabe se tu queres ou não andar com ele. Se tu queres ou não se arrepender dos teus pecados. Se tu queres recebê-lo como Deus da tua vida, como o único Senhor da tua vida, se tu queres andar nos mandamentos dele, Jesus sabe. Não adianta a gente mentir para Deus. A gente pode enganar o homem, mas a gente não engana a Deus. Não tem como, é impossível. Então diz aqui que, de novo, os fariseus se opondo ao Mestre Jesus. Quando eles viram Jesus comendo com os pecadores, aí eles já tinham visto Jesus perdoar pecados. Aí agora ainda está sentado ali no meio daqueles pecadores. Aí não aguentaram, não. Aí aqui eles perguntaram, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E aí Jesus respondeu que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim para chamar pecadores. Ei, meu irmão, mas se todos nós somos pecadores, né? Então, como é que Jesus diz que não vem para os sãos, né? São aqueles, só que nem todos reconhecem os seus pecados, nem todos reconhecem a gravidade que é o pecado nas nossas vidas. Né? E muitas vezes as pessoas criam na sua cabeça situações que elas julgam que é pecado ou pecados que elas praticam e elas acham que não é pecado. Eu já estive numa roda certa vez, que aí tinha um menino conversando com o outro e eles estavam contando uma situação de que um jovem, os pais dele viajaram e ele falou assim, olha, os meus pais viajaram e tudo, ele levou uma pessoa, uma moça, e dormiu na cama dos pais com esta moça. Aí o outro olhou e disse, ei, cara, na cama dos pais logo? Se for na cama dos pais, daí já é pecado. Como se ele dormir com a moça em outra cama qualquer que não fosse a dos pais, também não fosse, né? Então, pecado não é o que eu acho que é pecado, é o que a Bíblia diz que é pecado. É o que as Escrituras falam acerca disso e que me colocam em desobediência a Deus, em transgressão à lei de Deus. É um caminho de morte e me torna culpado, porque eu sou transgressor da lei de Deus. Mas Jesus diz, eu não vim para os sãos não precisam de médico. Aqui ele compara o pecado a uma doença. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, para os que reconhecem os seus pecados, para os que querem se arrepender e lutar contra os seus pecados. Depois é falado aqui sobre o jejum, a partir do versículo 18, né? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e eles perguntam por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E Jesus faz aqui uma metáfora de um casamento em que ele se coloca como o noivo da sua noiva, que é a igreja. Né? Um dia, na segunda vinda de Jesus, a Bíblia em várias partes dela faz essa metáfora de que o noivo virá para um grande casamento, uma grande aliança com a sua igreja, formada por todos aqueles que creem aqui na terra e que aguardam a sua vinda. Então aqui Jesus já apontava para isso. Ele diz, olha, enquanto o noivo está aqui presente,
os seus convidados não vão jejuar, mas chegará um dia em que o noivo será retirado deles. Jesus já estava apontando aqui para a sua morte, ressurreição e subida e ascensão aos céus, dizendo que haveria um dia que ele seria retirado do meio dos seus discípulos e que aí sim eles iriam jejuar. Mas, por enquanto Jesus estava aqui na terra encarnado, o Deus Emanuel, eles não iriam jejuar. E aí Jesus aqui responde, né? Mas o jejum hoje é o tempo de nós jejuarmos, é uma forma de a gente diminuir a força da nossa carnalidade, de a gente se aproximar de Deus, de a gente buscar também uma melhor proximidade de Deus por meio do jejum. Então é um instrumento cristão de crescimento em Deus. O jejum, a oração, a leitura da palavra, o conhecimento de Deus, tudo isso nos faz crescer espiritualmente falando. São as disciplinas espirituais. E aí depois Jesus diz, né? Eles fazem essa pergunta e Jesus diz, olha, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Você não pega um remendo, um pedaço de pano novo para costurar um buraco em uma roupa muito velha, porque essa roupa já vai se rasgar e o remendo não vai dar certo. Da mesma forma, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque esses odres velhos vão se romper. Mas se põe vinho novo em odres novos, né? Aqui Jesus faz um paralelo entre roupa velha, odres velhos, antiga aliança, vinho novo, roupa nova e vinho novo, né, da nova aliança que ele estava para inaugurar. E ele diz, olha, os meus discípulos vão fazer parte de uma nova aliança pelo meu sangue. E nesta aliança, né, tudo vai ganhar um novo significado. É o ministério do Espírito Santo e não mais o ministério da lei. E esse ministério do Espírito Santo, ele é uma outra forma, né, por meio da qual Deus mandou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Então, não dá para enxertar, né, essa nova aliança na antiga aliança, mas eis que tudo se fez novo, né? Esse é o padrão de Jesus na nova aliança que ele estaria para inaugurar pelo seu sangue, né? E por fim, surge aqui uma questão ligada ao sábado, aí a partir do versículo 23, diz, ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Eles estavam passando em uma seara, estavam passando em uma plantação, e os discípulos de Jesus, em um sábado, colhiam espigas. De novo, os fariseus chegaram, porque eles, né, os fariseus entendiam que isso transgredia a lei dada no Antigo Testamento, a lei da Antiga Aliança, né, e existe, gente, um princípio, né, falando um pouco dessa lei, e esse princípio está desde o Gênesis. Em Gênesis, Deus fez o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E diz a Bíblia que no 7º dia ele descansou. Deus é espírito, ele não precisa descansar. Ele fez isso para nos ensinar que nós precisamos descansar. 4º mandamento da lei de Deus diz que nós devemos guardar o sábado. A Bíblia inteira, toda a lei de Deus, ela diz que nós devemos ter um dia e diz que esse dia é o sábado, é o Shabá, né? Shabá significa descanso, então é um dia de descanso e este dia é o sábado. Sinceramente, eu até hoje, nessa minha breve caminhada com Cristo, eu nunca entendi exatamente o porquê, mas de uns tempos, né, de muitos anos para cá, nós deixamos de guardar o sábado e passamos a guardar o domingo, né, um dia de descanso, um dia para Deus, para descansar em Deus, para descansar do trabalho, para buscar mais as coisas de Deus. E a justificativa que
o cristianismo dá para isso, muita gente dá para isso, é que domingo é o dia que Jesus ressuscitou. E porque domingo é o dia que ele ressuscitou, domingo é o dia do Senhor. Objetivamente, em nenhum lugar da Bíblia diz para nós guardarmos o domingo. A Bíblia diz para nós guardarmos o sábado. Só que mais aqui na frente Jesus vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, a relação de senhor, né, que diz respeito ao senhor e ao escravo. O escravo tem um senhor, né? Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Às vezes o meu irmão quer me cutucar e ele diz alguma coisa, ele, não tem que ser assim, eu não tenho que perdoar sempre, eu não tenho que, a Bíblia não é assim tão literal. Eu digo a ele, cara, eu tenho um Senhor, eu tenho alguém, eu tenho um Deus, eu tenho a Cristo a quem eu presto contas da minha vida. Eu faço o que ele me manda fazer, eu procuro agir assim por temor a Deus. E aqui Jesus se coloca como Senhor do sábado, é como se ele dissesse: eu é que mando no sábado, eu é que decido o que é que vai ser feito no sábado, né? E sendo ele o próprio Deus, tem autoridade para isso, né? Até hoje, os adventistas guardam o sábado, né? Eu não sei se mais alguma doutrina cristã, além deles, faz isso, mas a maioria das denominações cristãs guardam o domingo. Tem gente que não guarda dia nenhum, né? Aí já é uma coisa que está contra esse princípio bíblico, né? Os princípios de Deus, eles são para nossa própria proteção. Tem gente que trabalha 7 dias por semana, não para nem um dia. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós paremos um dia totalmente, que nós descansemos, que nós busquemos mais ao Senhor, né? E eu hoje procuro fazer isso no domingo, né? Porque é o dia que a maioria das denominações cristãs tiram, né? Guardam para que seja o dia do Senhor, inclusive a denominação em que eu congrego, né? Mas os judeus até hoje também guardam o sábado, né? Eles obedecem ao 4º mandamento, que diz para guardar o sábado, né? Para o santificar. E não é só a pessoa, não. O mandamento, ele diz para guardar o sábado que você não trabalhe, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Os 10 mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20 da Bíblia, né? E diz aqui, olha, o 4º mandamento na íntegra, ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, né? Você também não vai colocar seu empregado para trabalhar neste dia de descanso, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu acredito que temos que ter um dia, né? E a Bíblia é clara que esse dia é o sábado. Se alguém souber aí, tiver até puder contribuir, né, em que momento exatamente mudou para o domingo, por que hoje, né, a gente guarda o domingo. Eu penso também que sábado hoje é um dia comercial, né, tem todas essas questões, mas isso é um ponto polêmico, e a polêmica já existia aqui desde os tempos de Jesus, né? E aí os fariseus advertiram, porque a galera estava arrancando espigas, descascando a espiga de milho, e eles entendiam que isso era um trabalho, e que eles não poderiam trabalhar no dia de sábado. Mas Jesus respondeu trazendo uma história do Antigo Testamento, né, que foi um episódio em que Davi, essa história está aqui em 1 Samuel 21, nesse episódio aqui, o rei Davi, né, chegou na casa de um sumo sacerdote chamado Abiatar. Ele estava fugindo de Saul, de uma perseguição, e ele comeu os pães
que estavam no altar, os pães que são chamados pães da proposição. Estes pães eles eram pães santificados cerimonialmente, eram os pães utilizados em uma cerimônia e que ninguém podia comer esses pães. Mas Davi chegou lá com fome e, apesar de ninguém poder comer esses pães, Davi e os seus homens comeram esses pães. E aí Jesus finaliza, dizendo, olha, o sábado, versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ou seja, o sábado foi estabelecido para que o homem tenha um dia de descanso, para que o homem possa buscar mais a Deus nesse dia. E não o homem por causa do sábado, não é o homem, que precisa obrigatoriamente se adequar ao sábado, mas esse dia de sábado foi feito por causa do homem. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui Jesus, ele se coloca como o Senhor. Eu é quem mando, eu é quem digo, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu é quem decido o que é que posso ou não fazer no sábado. Jesus também efetuou muitas curas no sábado e ele foi igualmente criticado por isso. O fato é que na ordenança aqui de Jesus, ele diz que o sábado foi criado para o homem. E se este mesmo homem tem uma necessidade específica, nesse caso aqui eles estavam com fome e colheram essas espigas, que é o mesmo caso que ele relata no Antigo Testamento, em que Davi também estava com fome, e no sábado, se ele está com fome, deixa ele comer, deixa ele se alimentar. Então aqui Jesus coloca o amor, a bondade, a misericórdia acima da doutrina. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, porque nós temos a lei de Deus, nós temos preceitos de Deus, nós temos a palavra de Deus sendo nosso guia, mas maior do que tudo isso, cara, é o amor. E novamente, Jesus sempre diz, se não houver amor, Paulo disse, de nada me adianta a minha fé, de nada me adianta a minha doutrina, de nada me adianta, nada do que eu faço tem importância se não tiver amor, E por uma jesuicidência a gente acaba falando sobre o mesmo assunto aqui, Esse foi o princípio dele no tocante ao sábado do Senhor, Então aqui finaliza o capítulo 2. Mais uma vez eu oro por cada um de vocês que chegou até aqui. Pegue a sua Bíblia, leia, medite nas Escrituras, pega um marca-texto, pega uma caneta, anota, marca o versículo que Deus falou contigo. Se for da tua vontade, compartilhe o que Deus falou contigo também. E que Deus te abençoe grandemente neste segundo dia de propósito. Pai, te entrego cada vida que chegou até aqui. Em nome de Jesus, abençoa grandemente cada pessoa, cada ouvinte. Toca no coração, no profundo do íntimo e faz o teu plano e o teu propósito na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Até amanhã.